e atitudes, com Carlos Bist. O Gente Atitudes está aqui no consultório Dr. Salomão Osteto, mestre e especialista em implantodontia. Dr. Salomão, a especialidade é implantes, mas quando falamos em implantes, falamos em objetivos. Quais são os principais objetivos do consultório? Então, Carlos, o objetivo do consultório hoje em dia, através da evolução das técnicas dos últimos anos, é cada vez levar mais conforto aos pacientes. Então, um dos objetivos aqui do consultório é realizar os tratamentos de forma cada vez mais rápida, né? Então, um dos procedimentos que a gente realiza com muita frequência, que é a carga imediata, é um tipo de procedimento onde a gente é capaz de solucionar o problema do paciente em apenas 3 dias. Tanto para a maxila, parte superior, como para a mandíbula. Então a gente tem o hábito, de realizar os procedimentos, finalizar os procedimentos em apenas 3 dias. Como são essas rotinas? Como são aplicadas no paciente? Então, o paciente, quando ele chega no consultório, Carlos, a gente faz uma consulta inicial de aproximadamente 30 minutos. Nessas consultas, a gente ouve qual é a história do paciente, Todos os pacientes têm as suas próprias histórias. Então a gente procura ouvir quais são as expectativas do paciente e aí então, decidindo o que ele precisa como tratamento, a gente faz a solicitação de exames, que são radiografias e tomografias. Quando esses exames retornam até o consultório, então a gente reagenda o paciente para uma nova consulta de mais aproximadamente 1 hora. Então nessa consulta de 1 hora, aí a gente vai conversar de forma específica sobre o caso do paciente, Então a gente vai fazer um planejamento e aí para tomar a decisão qual vai ser a melhor opção de tratamento para o paciente em específico. Dr. Salomão, é possível resolver todos os casos de modo rápido? Existe uma técnica, Carlos, hoje em dia chamada carga imediata. É uma carga que nós utilizamos com muita frequência aqui no consultório, principalmente para essas pessoas que já usam dentadura há muitos anos ou para pessoas que necessitam que todos os dentes sejam removidos. Então a gente chama que são esses casos totais. Então esses casos totais a gente consegue com muita frequência, tanto para maxila como para mandíbula, resolver de forma definitiva a situação do paciente em apenas 3 dias. Tecnicamente isso é muito viável hoje em dia. E então o nosso objetivo aqui no consultório, um dos nossos objetivos é justamente cada vez mais estudar a fundo essas técnicas, E felizmente a gente tem conseguido com muito sucesso levar conforto ao paciente, que é um dos objetivos dessa técnica. Doutor, após a cirurgia, quanto tempo ele pode voltar ao dia a dia normal dele? Normalmente a gente entrega os dentes para o paciente em 3 dias, são 3 dias de tratamento, antes mesmo da sutura, dos pontos serem removidos. Então a gente sempre disse que 1 semana é um período médio aí que as pessoas têm uma recuperação completa. Após esses casos, sempre é comum acontecer um pouco de inchaço, isso é natural, mas que num período aí de 7 dias as pessoas já podem voltar às suas atividades normais, o que coincide então com a retirada dos pontos. 7 a 10 dias é um período que as pessoas já podem voltar às suas atividades totalmente de forma normal. É muito rápido. E a estética? Como é cada paciente, essa preocupação dele de estar cada vez melhor em relação ao seu sorriso? A preocupação é grande. A preocupação é grande, Carlos. A nossa preocupação aqui no consultório é muito relacionada aos detalhes técnicos, cirúrgicos. Só que o paciente, a preocupação dele é o quê? É poder mastigar e sorrir, Principalmente até a estética. A estética preocupa muito o paciente. E para isso existem hoje em dia no mercado muitos tipos, formatos, tamanhos e cores de dente. Como a gente já tem uma certa experiência, a gente trabalha com alguns parceiros, que são os laboratórios de prótese. Então, através de um estudo em equipe, a gente avalia como que vai ficar os dentes do paciente. Em muitos casos, a gente não tem mais uma referência como que eram os dentes do paciente, porque alguns pacientes já estão sem dentes há muitos anos. Então, para isso, muitas vezes a gente solicita fotografias antigas ou mesmo fotografias dos filhos dos pacientes, porque às vezes os filhos carregam as características dos dentes dos pais. Então, a gente faz uma análise muito criteriosa, porque cada paciente tem um dente que combina com a própria personalidade até mesmo muitas vezes. O formato do rosto, o tipo de sorriso, então tudo isso é analisado de forma muito criteriosa. E felizmente a gente pode dizer aqui no consultório, todos os casos ficam esteticamente extremamente agradáveis, justamente porque a gente passa por essas provas. O paciente, antes de receber os dentes definitivos, ele vai se olhar, ele vai analisar o sorriso, ele vai autorizar então as próximas etapas de tratamento. Dr. Salomão, além de todos os benefícios que o tratamento proporciona, a gente tem que lembrar da autoestima.
Após a realização desse tipo de tratamento, Carlos, a autoestima ela é evidente. Os pacientes eles passam a ter uma mudança comportamental. E isso é muito gratificante para a gente como profissional perceber essa mudança nos pacientes. Alguns dos pacientes até se predispõem a dar depoimentos sobre como se sentiram durante o tratamento. Eu procurei o Dr. Salomão porque estava insatisfeita com o meu sorriso, meus dentes estavam tortos, não estavam com uma estética boa. Indicada por uma amiga que havia feito o tratamento com ele há algum tempo, eu achei muito bom o que ela tinha feito, daí vim procurá-lo. Depois dessa procura, nós fizemos implantes, foi bem rápido, em questão de uma semana ele estava todo implantado. A minha satisfação, depois dos implantes feitos, né, eu percebo assim, na minha autoestima, né, na minha forma de agir, na forma de falar com as pessoas. Tu não tem mais aquela inibição que tu tinha antes, quando você dava um sorriso, quando estava com os amigos, né? Ou num evento. Então hoje eu me sinto bem feliz, muito contente. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Salomão por toda a confiança que ele me passou e por ter me proporcionado um belo sorriso. Dr. Salomão, existe o dia a dia do consultório, mas existem alguns casos que são mais complexos. Como é resolvido cada caso desse? Os casos complexos, geralmente, eles estão relacionados a uma insuficiência óssea. Pouco osso, pouca estrutura óssea para que os pacientes recebam os implantes. A evolução da implantodontia, ela fez com que as técnicas também proporcionassem a esses pacientes, a esses casos complexos, que recebam um tratamento efetivo. Um dos tipos de tratamento que a gente costuma fazer aqui no consultório para esses casos complexos são os implantes zigomáticos, que são implantes mais longos, instalados nesse tipo do osso, que é o osso zigomático, que é o osso da maçã do rosto do paciente, e que a gente tem realizado esse tipo de tratamento com bastante sucesso aqui, Carlos. São tratamentos em que visam, em muitas situações, evitar os enxertos ósseos, que são outras técnicas também efetivas. Para você que busca um tratamento, que procura melhorar a sua mastigação, a estética, o seu sorriso, para mais informações, nós estamos aqui na Rua Alexandre Deller, no Centro Clínico União, e para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato e obter mais informações sobre essas técnicas relacionadas aos implantes dentários, o nosso telefone é o 3026 3676. Produção e realização Carlos Beast, comunicação e eventos.